Muito bem, TikTok nesta hora. Pregador André Luiz Nunes, de Goiânia, do estado de Goiás, centro-oeste do Brasil, coração do Brasil, para todos vocês nesta hora. A palavra original aqui em Marcos 5,15. Eu falei desse personagem ontem, mas eu acredito que ele merece, a história dele merece uma pregação, uma explicação. A história desse homem aqui de Gadara, né? Que está em Matitial, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, e Marcos, capítulo 5. Né? Matitial 8 fala que é dois homens, né? Dois gadarenos. Mas Marcos 5 e Lucas 8 fala de um homem, e Marcos 5,15 diz: quando chegaram perto de Yehoshua, vocês sabem, eu não prego, Jesus é um refrigerante cor-de-rosa, e muita gente está bebendo. Jesus é um nome latim, italiano, romano, porque o hebraico não tem a letra J, é impossível. O Filho do Criador, Jeová, alguma vez ali nas Escrituras, no ano 30, 31, 32, 33 e 33 e meio, ter sido chamado de Jesus. O J só foi inventado no ano 1524 pelo pai da letra J, o embaixador da Igreja Católica de Roma, romana, Jean Georges Trissino, né, esse italiano, linguístico, gramático, enviado pelo Papa Leão X em 1515 para a Alemanha, né, Alemanha de Martinho Lutero. Né. Então diz aqui, quando chegaram perto de Yehoshua, Yod, Re, Vav, o trigrama, né? Shua, salvar, exatamente. O nome Yehoshua significa Yehová salva. Se vocês querem, Yahvé salva, né? Mas tem gente explicando que Yehová, Yahvé, o El estava no panteão dos cananeus. Isso é mentira. Mentira do diabo. O Deus de Israel é o Deus de Israel. O Criador é o Criador. Né? Deus é Deus. Né? Jeová é Jeová. Mas é claro que o diabo viria com um montão de mentira. Nesta hora, quando cristãos não têm diferença nenhuma de muçulmanos, islâmicos que seguem o Corão. Cristão não tem diferença nenhuma de judaizantes do judaísmo. Né? Igreja, mesquita, sinagoga, é tudo uma mesma coisa. Né? É tudo 6 por meia dúzia. Tudo paganismo. Né? É que a religião mais violenta é o Islã. Né? É daí que vai vir a besta do Apocalipse 13, a besta do mar. É daí que vem o quarto cavalo que falta galopar na terra. Não galopou ainda. Cavalgar, galopar, percorrer. Esse quarto cavalo no espanhol é verdoso, na Bíblia de Jerusalém é esverdeado. E quem monta nele é um homem chamado Morte, né?
que vai matar 2 bilhões de seres humanos, né? Com espada, pestes, fome, né? Feras da terra, Apocalipse 6, 8, né? Mas vamos lá, Marcos 5,15. Quando chegaram perto de Yehoshua, viram o homem que antes estava dominado por demônios. Lucas fala espíritos maus, né? Ou seja, demônios e espíritos maus é uma mesma coisa. E aí diz que os moradores lá próximo ao lago da Galileia, a região de Gadara, ficaram perplexos, espantados, porque viram esse homem, aqui em Marcos 5,15 diz, estava vestido, estava sentado. Lucas 8 diz, sentado aos pés de Yehoshua. O melhor lugar para estar, né? Aos pés de Yehoshua Mashiach, né? Outrora, esse homem era dominado por demônios e espíritos maus. Quando foi liberto, se sentou aos pés do Mashiach Yehoshua. Estava vestido, porque antes estava nu. A Bíblia fala em Lucas 8, as escrituras assim, havia muito tempo que esse homem andava nu, não usava roupa. Muito tempo mesmo, só andava nu, né? Agora os moradores de Gadara, ali próximo ao lago da Galileia, estavam perplexos e espantados porque via esse homem sentado aos pés de Yehoshua, o Mashiach, e outra coisa, estava usando estava vestido, não estava mais nu. E a coisa que mais impressionou ainda é que, olha o que diz Marcos 5,15, que ele estava em seu juízo perfeito. Aqueles moradores da cidade de Gadara, era comum eles pegarem esse homem, diz a Bíblia, diz as Escrituras, amarrarem as mãos dele com corrente de ferro. Não é essas correntinhas de amarrar ferro, cachorro, não. Corrente mesmo daquelas grandes, grossas, né? A Escritura diz que eles amarravam as mãos e os pés desse homem de Gadara, mas a força dos demônios era tão grande nesse homem que ele quebrava as correntes, gente. Quebrava as correntes de ferro. E os demônios, Lucas diz, levava esse homem para o deserto. E os demônios, os espíritos maus, Matitial, Mateus e Marcos diz, levava ele para os montes. Uma hora estava no deserto, outra hora estava nos montes. O que ele fazia nos montes lá? O que a crentarada faz hoje. Diz a Bíblia aqui que o homem lá de Gadara ficava gritando nos montes, né? Por que os crentes hoje vão para os montes, né? Porque senão os gritos, com que eles gritam nos montes, perturbariam os vizinhos na cidade. Então monte é lugar de crente ficar, crente de igreja ficar 120 dias berrando. E não é que o homem de Gadara fazia isso, ora no deserto, ora nos montes. É a Escritura que diz, ele ficava gritando. Também diz a Escritura que ele pegava as pedras e, ferindo-se de propósito, ele se feria com essas pedras, né? Se machucava, né? Faz lembrar os profetas de Baal, né? Quando o profeta Elial colocou aquele desafio, né? Quem o Deus que responder, se Baal responder, ele é Deus. Se Jeová responder, Jeová é Deus. Vocês façam o seu altar que eu vou fazer o meu.
E eles fizeram e clamaram a Baal, Baal, responde-nos. E o profeta Elial via eles fazendo isso. A Bíblia diz que os profetas de Baal começou a se cortar assim com faca, assim, ó, fazendo um sacrifício de tolo, de gente tolo, se rasgando com faca, né, se mutilando, fragelando com faca para ver se o Baal respondia, e Elias ainda tirava sarro. Grita mais alto! Baal pode estar dormindo ou de férias. Ele estava incentivando, tirando sarro da cara deles, né? Grita mais alto aí. Talvez ele está dormindo, talvez se vocês gritar mais alto, vocês vão acordar ele, né? Mas o Baal estava morto, né? É um Deus morto, não tem vida, né? Eles deveriam ter uma estátua de Baal, como no Tehilim o salmista Davi diz, que os deuses, os ídolos dos homens eles fazem de pau, de pedra, de ouro, de prata, tem boca, mas não come, tem nariz, mas não sente paladar, o cheiro, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não se movimenta, tem pés, mas não se movimenta, não? Torne-se igual a esses ídolos, a essas estátuas esculpidas por homens, torne-se igual a esses deuses, esses ídolos, os que adoram, os tais que os adoram, né? Os pagãos, que adoram ídolos, estátuas esculpidas por homens, talhadores, né? O homem que talha madeira, talha pedra, ou fundidor, porque faz de ferro também, né? Ídolos mudos, ídolos que não têm vida, não têm respiração pelas narinas, né? Não tem vida. Que os que tais adoram esses ídolos esculpidos ou fundidos, né? Se assemelhe, se torne igual aos ídolos, os homens e mulheres que adoram esses ídolos, né? Servem esses ídolos, né? Porém, tanto Matitial como Marcos, como Lucas, o capítulo 8 de Matitial, 5 de Marcos e o 8 de Lucas, diz que possuído pelos demônios, e não era pouco demônio não. Não era, mas não era, porque quando os demônios vão pedir para Yehoshua Mashiach, com grande insistência, para entrar nos porcos, e a Escritura diz que quando os demônios saem do homem e entram nos porcos, porque Yehoshua Mashiach permitiu, era mais ou menos 2.000 porcos, então não era poucos demônios, né? Porque era mais ou menos 2.000 porcos. No momento que os demônios entraram nos porcos, a Bíblia diz que os porcos se atiraram morro abaixo e caíram dentro do lago lá, né? E morreram afogados. Ou seja, os demônios entraram nos porcos. Há muito tempo, esses demônios estavam nesse homem que andava sem roupa, vivia em deserto, vivia em montes, ficava gritando, se ferindo com pedra. Vivendo, morando em cemitério. Por que esses demônios levou esse homem a morar em cemitério? Lucas disse que ele não morava em nenhuma residência, em nenhuma casa. Os demônios não gostavam que ele morasse com os parentes lá. Quem sabe ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, irmãos, irmãs. A Bíblia diz que ele não morava em casa. Os demônios nele levou ele a morar em cemitério. Está escrito aqui, ó, entre túmulos. Nós sabemos que muitos bruxos, e eles dão até testemunho aí, e eles dizem que possuídos de demônio vivia entre túmulos, né? Eu não sei como é que chama, porque
é canibalismo, né? Comer carne humana, né? Mas muitos dizem aí que os demônios levavam eles a comer vísceras humanas. Eu já ouvi testemunho que quando enterrava e aí os parentes iam embora, né? O cidadão lá que vivia no cemitério diz: hoje eu vou comer tripa, víscera, estômago, né? Porque de noite não tem ninguém no cemitério, eles aproveitavam para... Assim eles dizem, né? Agora, eu não sei se esse homem aqui comia vísceras humanas, né? Mas que ele vivia entre os túmulos, é a Bíblia que diz, né? Os de hoje, que vivem em túmulos, dizem que comem vísceras, né? Dão aí... Para mim isso não é testemunho, é testemunho, né? O testemunho de dizer tal coisa, né? Embora há aqueles que vão em cemitério fazer necrofilia, né? Sexo com cadáver. A gente sempre vê isso nos noticiários aí, de jornais, e a polícia investiga e acaba prendendo, né? Há também os que fazem isso nos necrotérios, né? É horrível, né? Mas ele vivia entre túmulos. Não é eu que digo, é a Bíblia. Eu estou pregando Bíblia. Eu estou reportando o que as Escrituras dizem. Não vá se inflamar comigo, se irritar comigo, porque eu estou reportando a Bíblia. Do jeitinho que está escrito, eu estou a dizer aqui nesta hora. Estou a pregar... aqui nesta hora, né, sobre o homem aqui de Gadara, né? O Gadareno, estou caçando essas anotações aqui, eu notei acho que em 3, 4 folhas, né? Vocês me entendem, né? Então, tudo que está escrito nas Escrituras se repete. Não tem nada novo debaixo do sol, né? Salomão disse sim, Eclesiastes, quando eu fiquei sabendo que Benjamim Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, está reconstruindo a cidade do orgulho gay, uma Sodoma, às margens das praias do Mar Morto. E ali está enterrado Sodoma e Gomorra. E todas as cidades metropolitanas que estavam ali grudadas com as cidades de Sodoma e Gomorra estão enterradas no Mar Morto. Logo eu pensei, me veio no pensamento, isso não é inédito, isso não é novo, né? Por isso que Salomão disse que tem nada novo no mundo, não. Tudo que vai acontecer já aconteceu no passado. O que temos repetição. É uma repetição do que sucedeu no passado. Olha aí a repetição hoje. Para o dia 1º de junho ao dia 4 de junho, são 15 hotéis. No Mar Morto, muito sal, água salgada, um lugar onde se você jogar um tambaqui, um tucunaré, um dourado, esses peixes morrem. O nome já diz, o Mar Morto, não tem vida no Mar Morto. E ele é um referencial, segundo os arqueólogos, e até a estátua de sal da mulher de Ló foi achado lá no Mar Morto, lá está lá, né, para todo mundo ver, né? Os visitantes, aquela estátua solitária, né? Ninguém mexe, mas todo mundo vê, né? O formato de uma pessoa. É claro que não é como a estátua da liberdade lá que os franceses deram aos americanos, né? Mas é uma estátua. No ponto que a estátua da mulher de Ló está lá, exatamente no ponto quando ela dá aquela virada, né? Ela dá aquela virada, porque havia uma ordem, né, para não olhar para trás. Mas ela tinha que dar aquela virada, ela tinha que saber qual é o novo capítulo do dorama, qual é o final da novela, quem vai ganhar a Copa do Mundo, né?
de jogo de futebol, tem que ver, né? Tem que ver, né? É irresistível, né? Só não vê se morrer, né? O único jeito de não ver novela, dorama, futebol, Hollywood, filmes, Netflix, Bollywood da Índia é se morrer, né? Se morrer aí não vai ver. Mas se estiver vivo, vai fazer de tudo para ver, né? Então não tem nada novo debaixo do sol, é repetição. O que deu na cabeça do primeiro-ministro de Israel em construir uma cidade no Mar Morto, né, para o Dia do Orgulho Gay, o festival. Mas ele não é judaizante, ele não é sionista, ele não usa o kippah, ele não frequenta a sinagoga? Frequenta. Tudo isso. Ele não conhece a Torá? Conhece. Ele não sabe que em Gênesis, Bereshit, está escrito que no Mar Salgado, ou Mar Abá, lá em Deuteronômio, né? Deus enterrou Sodoma e Gomorra. Sabe o que ele quer fazendo isso? Diz ele que é respeitar o direito de liberdade de todo homem, né? Ora, mas Israel não é o povo da lei, da Torá? Por que tal pecado? Por que desafiar o Criador, né? E ele ainda quer fazer o grande Israel, sendo que isso aí já passou, né? Era o Antigo Testamento. E Jeová disse que Israel ia ser grande, do rio Nilo ao rio Eufrates, desde que Israel não pecasse contra o Criador, desde que Israel não fizesse alianças com nações estrangeiras, desde que Israel fosse o povo exclusivo. Mas hoje não adianta mais tentar formar o grande Israel, porque nós não estamos mais no período da lei de Moisés, da Torá. O que está valendo hoje é a Brit Hadashah, a nova aliança, né? De Yehoshua Mashiach e de Paulo, né? Que pregou a Bet Sorá, as boas novas, revelada, inspirada. Ele diz: o que eu recebi de Adão e Yehoshua Mashiach, eu entreguei, eu ensinei, né? É isso que está valendo hoje. Nas 14 cartas de Paulo, acabou, não tem grande Israel. O judeu hoje é de coração, a circuncisão hoje, a Brit Milá, não é cirurgia física, ela é espiritual no coração. O Israel hoje é a Kehilá, a comunidade, né? É a Kahal, a congregação composta pode ter judeus e não judeus. Esse é o Israel de Deus hoje. Mas isso não significa que Deus esqueceu, e vai esquecer Israel, porque tem a grande tribulação, e durante aqueles 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio de grande tribulação, Elial e Moshe, Elias e Moisés vai pregar para o remanescente, né? Ainda que Israel, os seus filhos, sejam como a areia da praia, só o remanescente será salvo. Ou seja, na grande tribulação só 144 mil. Mas voltemos aqui a Marcos capítulo 5, a Matitial capítulo 8 e a Lucas capítulo Marcos 5 e Lucas 8, né? Essas três boas novas, Bet Sorá está relatando esse fato, esse episódio, né, ocorrido lá próximo ao lago da Galileia, né? Vocês entendem, né? Os demônios, os espíritos maus dominavam esse homem. Então, demônios existem. Tanto que existe que os demônios insistentemente pediam a Yehoshua Mashiach para não enviá-los para o abismo e nem para longe daquela região ali, onde os cuidadores de porcos, né, criavam porcos. Eles não queriam ir para o abismo e também não queriam sair daquela região. Então vemos que eles ficam se estabelecem em regiões, né? Eles se estabelecem em regiões. Agora aqui em Efésios, veja,
Em Efésios capítulo 6, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Efésios capítulo 6, deixa eu abrir aqui na Bíblia de Jerusalém, acho que é a partir do versículo 10, né? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades. Finalmente, fortalecei-vos no Adonai, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus e Jeová, para poder resistir às insídias, às armadilhas, às ciladas do diabo, né? Porque o diabo põe arapuca, né? Cilada, né? As tentações, né? E o diabo sabe o ponto fraco de cada um. E se ele vai montar uma arapuca, um alçapão, uma armadilha para apanhar, tentar apanhar, ele vai explorar o ponto fraco, né? Naquilo que você já venceu, o diabo não vai te explorar. Mas naquilo que te vence, né? Aqueles pecados que você não quer abandonar, que faz você ficar fraco, né? E te escraviza, é aí onde o diabo explora. Se é mulher, ele vai enviar a mulher, uma cilada, uma armadilha de mulher. Se é álcool, vai ser álcool, né? Se é droga, vai ser droga, né? Se é cigarro, vai ser cigarro. Se é mentira, vai proporcionar. Se é roubar, vai ser roubo, né? Então, Satanás não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, mas deduz, né? Kefa, que se chama de Pedro, diz que o diabo é como um leão rugindo, né? Ao vosso lado, ao vosso derredor, né? E ele está sempre aí esperando a oportunidade para tragar, para te devorar, para te derrotar, né? Mas ele faz isso através de insídias, ciladas, armadilhas, né? Você entende, né? Ou seja, enquanto estivermos no mundo, sempre haverá armadilha, cilada. Você nunca leu na Bíblia que quando Mashiach, Yeshua, foi mergulhado no rio Yarden, Rio Jordão, por Yehoanan teve lá, você fala João Batista, a pomba, o Ruach HaKodesh, do Pai Celestial, pousou sobre ele, significa que dali em diante agora ele era guiado. Você fala Espírito Santo. O problema é que a palavra Espírito Santo não é hebraico, é latim, é um idioma morto da Igreja Católica, né? Melhor Ruach HaKodesh, porque se eu fosse pregar em grego, seria pneuma, né? A palavra Espírito em grego. O hebraico é melhor, né? E Ruach HaKodesh o guiou para o deserto, para ser tentado pelo diabo ali, depois de jejuar, sem beber água, sem comer 40 dias. Então houve aquelas 3 terríveis tentações. Na verdade, eram as mesmas tentações lá do Jardim do Éden, né? Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos, né? Eram as mesmas 3 tentações que o homem lá, a mulher caiu no jardim. As mesmas 3 tentações estão aqui em Matitial 4. As mesmas 3 tentações, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e da carne, está aqui. Transforma essas pedras em pães, né? Mashiach não tinha só poder para fazer pedra virar pão, alimento. Não lembra da mulher de Ló que eu falei agora mesmo? Ele tem poder para fazer um homem ou uma mulher virar uma pedra de sal. Mas ele não vai usar o seu poder, porque ali é uma sugestão do diabo, né?
E um filho, uma filha do Criador não pode obedecer Satanás, o diabo, né? Um filho e uma filha do Deus vivo, Jeová, que nasceu de novo, é uma nova criatura, é um novo homem em Mashiach Yoshua, ele não está aqui na terra para obedecer e fazer a vontade do diabo. Pelo contrário, está aqui para fazer a vontade do Pai Celestial. Faz as pedras virar pães. Levou lá no pináculo do templo e disse: salta-te daqui abaixo, está escrito. Que o diabo veio com as escrituras, só que no lugar errado, deslocando a Bíblia, deslocando as escrituras. Está escrito, ainda diz, está escrito, né? Aos teus anjos dará. Esse é o Salmo 91 que as pessoas têm aberto dentro de casa, né? A Bíblia no Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropecem em pedras, né? Você pensa, era só ir obedecendo, mas com o filho do Criador Jeová é diferente, porque lá no Rio Jordão uma voz ecoou do céu, a voz do Pai. Existe o Pai Celestial. Mashiach disse em Yohanan, você fala João e Yohanan 10:30, eu e o Pai somos, plural. Eu e o Pai somos, é plural. Existe o Pai e existe o Filho, mas não é dois deuses. É um só Deus, é um único Deus. E o Pai Celestial falou lá no Rio Ardém, no Rio Jordão: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho o prazer de habitar nele. Em outras palavras, ele só faz a minha vontade, ele nunca me desaponta, ele nunca me decepcionará. O que Mashiach pedisse, o Pai realizava, porque era o Filho que não desapontava o Pai. Agora você acha que Deus é seu Pai e ora, e Deus nunca ouve a sua oração, mas você não sabe por quê, mas você vai saber. Como é que Deus vai ouvir a oração de quem desaponta ele, decepciona ele, não faz a vontade de Deus? O Mashiach orava pouco, e quando pedia, o Pai respondia, porque o Pai falou no Rio Iadém, no Rio Jordão: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho o prazer de habitar. Em outras palavras, ele nunca me decepciona. Não lembra que quando, no meio lá da multidão, ele orou lá: Pai, glorifica de novo teu Filho. E uma voz, o povo ouviu um trovão, mas ele ouviu uma voz, trovejou ali, mas ele não ouviu o trovão, ele ouviu uma voz. Já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Mas o povo ouviu o barulho, ele ouviu a voz, Então ele orava e o Pai respondia, porque ele não decepcionava. William Branham explicou isso naquelas três ou quatro pregações de William Branham, as adoções, confronto entre a adoção 1, adoção 2, adoção 3, Josué, lá ele pregava Josué, William Branham não sabia que nas 22 letras do alfabeto hebraico não tem o J. Josué e Efésios, eu não prego Josué, nem Jesus, porque em hebraico não tem a letra J nas 22 letras do alfabeto hebreu. Isso é católico, isso é latim, isso é italiano, é o J, E lá ele fala, e é verdade, que um pai contratava um tutor que tutelava a criança lá até atingir uma idade. E se essa criança amadurecesse, atingisse a maturidade, o pai, aí via a cerimônia de adoção, quando diante de todo mundo o pai adotava seu filho, reconhecia seu filho. Como? Com uma veste branca. Você nunca leu no Monte Hermon, Matitial 17, no Monte da Transfiguração, por que Mashiach está sendo vestido de veste branca? E a Escritura diz que nenhum tintureiro da terra conseguiria fazer uma veste ficar tão branca como aquela. Ali é a adoção. Por causa do quê? Por causa da obediência. E Paulo fala isso em Hebreus.
todo aquele que Deus e Jeová aceita como filho, ele disciplina, corrige, açoita, castiga. Se suportais a disciplina, Deus vos tratará como filhos. Se não querem ser disciplinados, então vocês serão bastardos, ilegítimos, né? Porque Paulo diz, até nossos pais colocam tutores, professores para nos ensinar, tutelar, e o tutor leva a informação para o pai se o filho é rebelde, a filha é rebelde, se é obediente, se ele é obediente, se ela é obediente, mas tem um dia da cerimônia, da adoção, e na Torá de Moisés era vestido de vestes brancas. E aí, no Novo Testamento, vemos Mashiach vestido de um vestido branco, não? Aquela ali era a sua adoção. Eu devo perguntar nesta hora, e você, homem, mulher, quando será a sua adoção? Porém, crendo em Jesus, esse aí não é o filho do Criador, único Deus e Jeová, não é não. Crendo em Jesus, né, você nunca será adotado, você me entende? Você nunca será adotado. Os demônios pediram para entrar nos porcos, ou seja, aqueles demônios já estavam vivendo, aqueles espíritos malignos, né? Eu vou ler aqui Efésios 6. Ele já vivia há muito tempo, diz a Bíblia, no corpo daquele gadareno, né? Porém, preste atenção, no momento em que os demônios pediram para Yeshua Mashiach, permita-nos entrar nos porcos, não nos mande para o abismo, né? Isso deve ser outra dimensão além da terra, né? Isso não está na terra. Se está debaixo da terra, ou no centro da terra, como em Provérbios diz que o inferno está para baixo, né? O inferno, ele tem a boca dele, e ele, por exemplo, se cair hoje 50 mil almas hoje dentro do inferno, o inferno ainda não se satisfez, não. Ele engole gente, né? As almas que morrem, dos que se esquecem, Salmo 9,17, e o ímpio será lançado dentro do Sheol. E todas as pessoas que se esquecem de Deus também vão para lá. A questão é que se cair hoje 70 mil almas morrendo hoje, homens e mulheres, mais ou menos assim, 70 mil cair dentro do inferno hoje, o Sheol, a Bíblia diz que mesmo assim o Sheol nunca se farta, né? E quantas pessoas que vão encher a barriga do inferno? O inferno está debaixo da terra. Você pisa nele todo dia. É uma dimensão, é a quinta dimensão. Você caminha sobre ele. Como o paraíso está sobre sua cabeça, numa distância de mais ou menos 3 metros de altura da sua cabeça. O problema é que você está pisando no inferno, dizendo que não existe inferno. Para o sábio, o caminho que leva à vida está para cima, está em cima. E o ímpio não sabe, mas o inferno está no seio, debaixo da terra. E você caminha sobre ele todo dia, ainda diz assim, não existe inferno. Todo mundo sabe que no centro da terra tem um magma. Entre as placas tectônicas, né? Há o magma, né? A lava vulcânica, né? Que tem inferno debaixo da terra, tem. Não só físico. Porque um dia essa lava vulcânica, os vulcões vão acordar e vai esguichar a lava vulcânica para fora, né? A alternativa que o Criador e Jeová tem para criar novos céus e nova terra. Porque muita gente pergunta, como que Deus e Jeová vai criar novos céus e nova terra? Ele já tem o recurso, gente. Ele só tem que acordar mais ou menos 15 mil vulcões aí, e fazer esses vulcões esguichar a lava vulcânica para fora, forrar essa terra, derreter o ouro, derreter a prata, derreter o ferro, o aço, o alumínio, o nióbio, e fazer tudo que o homem escavou com suas mineradoras,
extraiu da terra. O Criador vai fazer voltar a amarração do planeta para segurar as placas tectônicas para não haver mais terremoto. Assim ele vai fazer. Tem um milênio vindo, tem o novo céu e a nova terra. Você já leu lá em Apocalipse 21, aquele, não é o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, e Zacarias 12, 13, diz que ele, 14, Zacarias 14, vai achar no meio, o Monte das Oliveiras. Mas quando chegar a eternidade, vai ser aqui mesmo, como William Branham pregou, não? O futuro lá do noivo celestial e da noiva terrenal é aqui na terra. O problema é que as pessoas não sabem que aquele monte do templo ali, para a eternidade, eu não estou falando para o milênio. No milênio, para mim, ele estará lá. O Monte Sião, o Monte Moriá, possivelmente haverá um quarto templo, que esse terceiro que eles vão construir, muito em breve, é para a igreja faz, a igreja diz anticristo. Não, o antimachia, a besta, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,4, o filho da perdição, o adversário, o homem do pecado, vai se sentar no templo de Deus. O terceiro é para o homem do pecado. Haverá um quarto templo, muito possível e provável, mas no milênio. Aí o rei vai estar lá. E de ano em ano, quem sobreviveu ao Armagedon, e a praga do Armagedon não é uma praga fácil de sobreviver, não. Porque Zacarias 14 diz que ela apodrece os olhos, a boca, a língua, o corpo humano. Estando vivo, apodrece, não? Mas vai haver sobrevivente? Vai. Quem sobreviver de ano a ano vai ter que subir a Jerusalém, Jerusalém, para adorar o rei, né? Aí é onde Ezequiel fala de um quarto tempo. Aí é onde Ezequiel 44 fala desse tempo. 47 fala que o mar salgado, o mar morto, o mar Arabá, as suas águas vão ficar curadas para as nações, e o mar morto vai dar peixe, muito peixe. Hoje não. Hoje não tem tucunaré, não tem dourado, não tem tambaqui. O que vai haver no Mar Morto agora é a recriação, já estão lá recriando, uma nova cidade para o orgulho gay de Israel, uma nova Sodoma, né? Um desafio contra o Criador e Jeová. Mas o milênio já muda tudo, e se você não sabe quando terminar o milênio, esse monte, Sião, Moriá, ele vai entrar, ele vai crescer, é a Bíblia que diz, não sou eu. Esse monte, pequeno monte Sião, Moriá, aí que tem o lugar sagrado, na eternidade, isto é, depois dos 1000 anos, ele vai ficar da altura, largura e comprimento mais ou menos 2.400 quilômetros de altura, porque é o tamanho da cidade. Jerusalém que não tem templo, não tem Betetamigdash na eternidade. E a Oran diz, eu examinei a cidade, eu vi a cidade, a praça, o rio da vida, a árvore da vida, está tudo lá, né? A cidade não tem sol, o cordeiro é a lâmpada, Mashiach Yeshua, o pai é a luz, né? E eu não vi santuário, templo, não tem templo. Porém, a cidade tem mais ou menos 2.400 quilômetros, e aí o Israel hoje, aí, ele vai até mais ou menos a Finlândia. Vai cruzar todo o mar Mediterrâneo. Mas e o que vai acontecer com o mar Mediterrâneo? Na eternidade, a Bíblia diz que no novo céu e nova terra, para a cidade descer, os oceanos, os mares, não existe mais. No milênio ainda tem. Mas na eternidade, depois do milênio, depois do trono branco, o julgamento final do trono branco, o mar vai deixar de existir. Então, a Jerusalém, ela vai para lá do IEM, porque de Jerusalém hoje até o IEM é 2.000 quilômetros. De Jerusalém até o Irã é 1.300 quilômetros. E o comprimento da cidade, Jerusalém Celestial, para ela descer e encaixar nesse monte, uma montanha, vai se erguer depois do trono branco, depois do milênio, depois do juízo final, para a cidade encaixar nesse monte.
Esse monte tem mais ou menos 2.400 quilômetros. Só de Israel ao Iêmen, ali o estreito de como é? Eu sempre erro o nome do estreito, Abamandeb, né? Só ali dá 2.000 quilômetros. Tem que avançar para lá do Iêmen, do chifre da África, do outro lado, para lá ainda mais ou menos 400 quilômetros. Ou seja, o grande Israel não é o do Netanyahu. O grande Israel é o que Jeová vai fazer depois do milênio e depois do trono do juízo final. O grande Israel com mais ou menos 2.400 quilômetros para cima, largura e comprimento. Ou seja, vai cruzar todo o mar Mediterrâneo, porque a Finlândia faz fronteira com a Rússia. Chegará até a Finlândia, porque Israel é a Finlândia. Eu estou falando do leste europeu. Ou seja, Itália vai deixar de existir. França vai deixar de existir na eternidade. Esses países aí, você pega esses países numa medida mais ou menos de 2.400 metros, isso aí desaparece tudo. Arábia Saudita, Egito, Irã desaparece, Iêmen desaparece. Eu estou vindo para o lado de cá, do Oriente, pro lado de lá da Europa, Itália, França, Alemanha, até a Finlândia, né? Vai ser o tamanho da grande erupção do monte. Vai começar no Monte Sião, no Monte Moriá. Aí é o grande Israel da eternidade, né? Onde nunca mais haverá pecado na eternidade, porque no milênio Satanás está amarrado no abismo por 1000 anos, vai ser solto quando terminar o milênio. Mas depois do milênio, do trono branco, ali Satanás é lançado no lago que arde com fogo e enxofre, né? Então não haverá mais problema de Satanás ser solto. Os ímpios foram criados para a destruição. Satanás também vai ser destruído. É aquela pergunta que eu respondi, né? E que alguém perguntou, ao invés de Deus expulsar o diabo, por que ele não destruiu? Vai destruir. Tem o tempo certo, o dia certo, o momento certo de destruir. Só que depois do milênio e antes do juízo do grande trono branco, o juízo final. Entre o término do milênio e o estabelecimento do juízo final, aí o Satanás é jogado dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Aí é destruição total, né? Você me entende? Eu estou pregando Bíblia, eu estudo a Bíblia desde os meus 15 anos de idade, desde outubro de 1998, nunca parei, né? É por isso que eu estou a pregar. E os demônios, os espíritos maus pediram: permita-nos entrar nos porcos. Era quase 2.000 porcos. Não nos mande embora dessa região. Aí o Yeshua Mashiach permitiu, depois de muita insistência. Mas preste atenção, que esses animais, suínos, porcos, eles não aguentaram 1 minuto. Que coisa impressionante. Os animais, os porcos, os suínos, não aguentou 1 minuto os demônios viver dentro do corpo dos porcos. Mas o ser humano, esses 2 homens aqui de Gadara, a Bíblia não diz o tempo, mas diz que há muito tempo os demônios viviam dentro deles e já estavam acostumados. Os porcos, você diz que o porco é um animal abominável, não pode comer a carne, né? Mas eles não suportaram os demônios viver. Agora o ser humano pior do que um porco. Os porcos! Diz a Bíblia que eles mesmo se atiraram, você diria, os porcos se suicidou. Se atiraram morro abaixo e morreram afogados no lago lá embaixo, lá, de propósito. Os porcos preferiram morrer do que viver com demônios morando dentro dos corpos desses suínos, desses porcos. Porém, um ser humano se submete a espírito mau, a demônios. Tolera demônios. Deixa os demônios viver dentro do seu corpo. Há pessoas que convidam os demônios. Quando você fuma um cigarro, homem, mulher, bebe uma lata de cerveja, pega o esmalte, mulher, pinta suas unhas, você está convidando demônios
para vir morar dentro de você. Quando você usa fio dental, baby doll, short, calça comprida, mulher. Quando você pinta o seu cabelo, mulher, você não sabe. Você está dando legalidade. E às vezes até ouvir uma música, você pode permitir o demônio da legalidade para esses demônios viver dentro de você. E dentro desse homem não vivia pouco demônio não, mas Yoshua disse, sai dele, demônio. Ainda perguntou assim, qual é o nome do demônio que está aí dentro desse homem? E o demônio respondeu, legião, multidão, aqui somos muitos, e eram muitos mesmo, porque a Bíblia registra quase 2.000 porcos se atiraram morro abaixo e morreram afogados lá no lago, lá embaixo, lá, preferiram morrer do que deixar demônios morarem dentro deles. Você sabe que o trabalho dos demônios é deformar, né? Encher de tatuagem, unha falsa, cílios, falando das mulheres, mas tatuagem é em todo mundo hoje, né? E usar droga, e se prostituir, e adulterar, e matar, e derramar sangue. Olha, quando a Bíblia diz aqui que Mashiach ia para Gadara, e esses demônios dentro desse homem viram Yoshua chegando, eles correram. Né? Está escrito aqui que os demônios ajoelharam aos pés de Yoshua Mashiach. E os demônios perguntaram assim, por que é que você veio aqui, né? Filho do Deus Jeová. E os demônios fizeram uma segunda pergunta. O propósito da sua vinda aqui é para nos castigar antes do tempo. Ou seja, os demônios sabem que eles serão castigados. Eles queriam saber por que ele veio e se ele já iria começar o castigo, né? Vai nos castigar antes do tempo? Ou seja, pelo texto aqui, os demônios sabem que tem a hora, o dia do castigo, do juízo para eles, né? Eles estavam querendo saber se ia abreviar, ou se era naquele tempo mesmo que está marcado. Ou seja, tem um tempo marcado para os demônios serem castigados. Depois que eles fazem essa pergunta, a segunda pergunta, não? Você entende? Porque hoje há uma discussão aí, no mundo teológico, os anjos que pecaram lá no céu estão acorrentados, isso é escritura, né? Estão acorrentados, a carta de Judas, a epístola de Judas e Judá, estão acorrentados no Tártaro, né? no abismo, até o dia do juízo final. Aí eles querem saber, e quem são os demônios? Né? E quem são os demônios? Porque aqui em Efésios, presta atenção, Satanás não está acorrentado, gente. No momento não, mas ele será acorrentado, né? E eu estava lendo aqui Efésios capítulo 6. Não é eu que digo, é as escrituras, né? Aqui em Efésios capítulo 6 diz assim, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, né? Deixa eu ler aqui, Efésios 6, a partir do 10, né? Finalmente fortalecei-vos em Adon, que é o Senhor em hebraico, né? É assim que se escreve, Adon. Adonai, na força do seu poder, vestível de toda a armadura de Deus e Jeová, para poder resistir às insídias, às armadilhas do diabo, porque o diabo não está amarrado, acorrentado, ele está solto e ativo no planeta Terra, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, contra autoridades, contra dominadores, porque tem gente que acha que só caiu anjos, né? E quem são os principados? Quem são as autoridades? Quem são os dominadores deste mundo de trevas? Aí diz aqui, contra os espíritos maus. Você vê, esses espíritos maus aqui é que são os demônios. Que em Lucas fala, espírito mau, possui o homem. Em Marcos, capítulo 5, diz demônio. Então, espírito mau e
e demônio é a mesma coisa. Mas quem são esses principados? Quem são esses dominadores deste mundo de trevas? Quem são essas autoridades? Tem mais 3 classes aqui. São 4 classes, né? Entre elas estão os espíritos maus, que é os demônios. Mas tem uma primeira classe chamada principado, a segunda classe chamada autoridades, e uma terceira classe chamada dominadores desse mundo de trevas. A quarta classe nós já sabemos quem é. É os demônios, os espíritos maus. E já sabemos pelo gadareno, pela maneira que o gadareno vivia, como identificar uma pessoa que tem demônio. Não é eu que digo. Eu prego escritura, gente. Eu gosto de ver a Bíblia dizer o que a Bíblia quer dizer. As escrituras dizem o que ela quer dizer, não é invenção minha. Por exemplo, pessoas que são empurradas, levadas para... a Bíblia diz aqui, ó, passava noites e dias nos montes. Eu quero ir para o monte porque os profetas sobem o monte, vivem nas montanhas. Pois a Bíblia diz que eram os espíritos maus, que noites e dias levavam, empurravam o homem de Gadara para os montes. Eu já expliquei aqui, ele ficava gritando lá. Então, se você é empurrado para os montes, fica berrando, gritando em monte, ainda diz aqui, ferindo-se com pedras, né? Então já sabemos que isso é demônio, é espírito mau. Mas também diz aqui que ele vivia em cemitério. Aí você vai me responder, mas eu não vivo em cemitério. Será? Você acha que o único cemitério que existe é onde a funerária leva o caixão e faz o enterro? Você não sabe que cada denominação, cada igreja, cada mesquita, cada sinagoga na terra é túmulo, é cemitério? Você nunca leu em Efésios aqui, aonde Paulo diz assim, desperta tu que dorme entre os mortos. Onde estão esses mortos? No tempo de Paulo eles estavam aí dentro de templo, porque o ser humano era para entender que o Criador é o Elion, o Altíssimo, Adonai, o Criador dos céus e da terra, não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Então, deveria sair de templos. E se você não sabe, para Deus, se você está preso no templo, seja mesquita, sinagoga ou igreja, você está cheio de demônio. Agora preste atenção no que a Bíblia diz, que quem acorrentou o homem, esse homem com corrente de ferro, não foi os demônios, foram os moradores da cidade. Aí eu vou dizer, você pode se escandalizar comigo, é problema seu, não é meu, mas hoje a corrente não é de ferro, mas é corrente. Tem até corrente de oração dentro das igrejas, né? Corrente. Vamos fazer uma corrente, vamos fazer uma campanha, uma corrente, uma campanha, né? É corrente. É os pastores, é as correntes das igrejas, eles te amarram dentro de corrente. Te põem dentro de 4 paredes, nave, catedral, templo, igreja. Quando que a Bíblia diz que não é para viver aí. Se você vive aí, talvez você não morreu. Mas talvez você seja alguém que está dormindo entre os mortos. Que precisa ser iluminado, acordar para sair do meio dos mortos. Sai dela, povo meu! E eu sei de igrejas que até enterra seus padres e sacerdotes. Você vai no Vaticano, os papas um por um, diz a Igreja Católica, está enterrada ali no Vaticano. Diz que o Karol Wojtyla, tem alguém pregando aí que diz que ele vai ressuscitar dia 18 de maio agora, né? Já teve um grupo pregando e falhou. Que antes do próximo Papa, que foi o Leão XIV, assumiu, Bento XVI ia ressuscitar. E não teve nenhuma ressurreição de Bento XVI. Se você acha que Karol Wojtyla, João Paulo II vai ressuscitar e que isso aí é a ferida de morte da besta que vai ser curada, você está errado. Você precisa ler Nahum, livro do profeta Nahum, capítulo 3, versículo 19, você vai ver onde é que está a ferida de morte. É a Assíria, uma das 7 cabeças da besta. Esse Papa aí, eu acho que ele é o 367.
Ainda tem gente pregando que esse João Paulo vai ressuscitar, vai ser o 8º Papa. Antes dizia o Mário Bergoglio, é o 8º. 8º coisa nenhuma. 8º coisa nenhuma. A igreja romana não está na casa do 8º Papa. Não, mas é o 8º, eles arrumam um jeitinho. É o 8º depois que Benedito Mussolini, pai do fascismo, o italiano lá, instituiu o Tratado de Latrão e criou, deu aquele terreno lá para o Vaticano. Nada a ver. A primeira cabeça é o Egito, existe hoje. A segunda cabeça não existe, por um tempo. É a Síria. Mas a sua chaga mortal vai ser curada, né? E a terra vai se maravilhar. A terceira cabeça é quem? É o Iraque, é Babilônia. A quarta, Pérsia, o Irã. A quinta é a Grécia, o Malá. O anjo disse você fala, João, mas é 5 já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um existe, Roma. Roma é a sexta cabeça. É o Império Romano que durou 1411 anos. Foi derrotado pelo Império Muçulmano Otomano, Turco-Otomano. No ano 9. É isso mesmo. Ano 900 e tanto, quando Constantino IX reinava lá em Constantinopla, a atual cidade de 7 colinas, Istambul, Turquia. Ali, os turco-otomano islâmico derrotou o Império Romano. O Império Romano foi derrotado, sim, na Europa, Rômulo IV, no ano 400 e tanto, pelos bárbaros. Mas tem a outra perna do Império Romano no Oriente, que o Império Otomano, muçulmano, turco, derrotou. E depois reinou 600 anos o Império Turco, 600 anos. E aí o Império Britânico derrotou o Império Turco na Primeira Guerra Mundial. O Império Britânico durou 400 anos. E aí depois, na Segunda Guerra Mundial, nós já temos aí, vai fazer agora 250 anos de Império dos Estados Unidos, Império Americano. Porém, o anjo, o Malá, o mensageiro, disse a Iehuanã que a 7ª cabeça vai durar pouco tempo, né? Essa 7ª cabeça, esse último império que vai levantar, porém a Bíblia diz que é 10 chifres, né? Ou os 10 dedos do sonho lá, da estátua que o Nabucodonosor sonhou, e disse: eu vou matar os que se dizem profetas, adivinhos, se vocês não contar meu sonho e interpretá-lo. E ninguém sabia o que ele tinha sonhado. Olha o tamanho da tarefa. Os próprios adivinhos da Babilônia disseram: Nabucodonosor, podemos interpretar seu sonho, mas conta o sonho para nós. O Nabucodonosor disse: não, vocês sábios da Babilônia, adivinhos da Babilônia, videntes da Babilônia, profetas da Babilônia, vocês terão que dizer o que eu sonhei e me dar a interpretação. Rei Nabucodonosor, tarefa como essa nunca foi dado a um homem ou a homens mortais. Em outras palavras, os adivinhos, videntes, sábios da Babilônia estavam dizendo que ia morrer se dependesse dessa tarefa aí. Porque nunca foi pedido tal coisa, dizer o que a pessoa sonhou. Aí quando todo mundo ia morrer, o profeta Daniel, o Baltazar, né, disse: diga ao rei Nabucodonosor que há um Deus no céu que conhece todos os segredos dos homens, dos corações dos homens. Peça para ele me atender, e eu direi o que ele sonhou, e eu interpretarei o sonho dele. Você pode, Baltazar, Daniel, dizer o que eu sonhei? O rei perguntou, ele disse que isso não pertencia a homens, né, mas a Deus. E que havia um Deus no céu, Jeová, que pode revelar os segredos, se ele quiser. E ele quis, e ele deu o sonho a Baltazar, Daniel, e ele deu a interpretação. Tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois de você vem os meses persas, os peitos e os braços de prata. Depois dos meses persas vem o bronze, o ventre e as coxas de bronze, os gregos. E depois dos gregos vem as pernas de
de ferro, Roma, o Império Romano. E depois de Roma, quem vem? Que Roma não existe hoje. Onde está Júlio César? Calígula, o César, Nero, o César, Adriano, Cláudio, os Césares. Não tem. O que tem de Roma aqui hoje é fragmento. Ou seja, no sonho, Baltazar Daniel diz, o sonho termina com 5 dedos de barro. BRICS. O BRICS é os 5 dedos de barro. Vai ver o que significa BRICS. Tijolo. Tijolo é feito de quê? Argila, de barro. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E quem é os outros 5 dedos de ferro? Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França e a UE, a União Europeia. Está aí. Ou seja, o quadro está montado, a plataforma está montada. Nós estamos chegando no fim e eu volto aqui. O que é que mostra que demônios vivem em pessoas? Os demônios empurravam esse homem para os montes. Você gosta de monte, né? Eu vi gente dizendo que já ficou 120 dias no monte, desceu com muita unção. Que unção? De fazer os outros rodar igual um peão? Isso é poder do demônio. Igual a do Benihim, de jogar o paletó, soprar e derrubar. Isso aí é antibíblico, isso é demônio, gente. Os demônios invadiram os templos de igreja, estão operando em você. Diz que é o Criador, que é... Você pode dizer, você diz que é Jesus mesmo. Só não é Yehoshua, o Filho. E também não é Jeová, o verdadeiro e único Deus. Empurrava para os montes, fazia viver em túmulo. Agora você ouve e sabe que não adianta construir 4 paredes. Qualquer um que tentar construir 4 paredes, um templo e dizer, eu vou fazer uma igreja, e aqui o Deus vivo vai fazer habitar. Se você constrói 4 paredes, nave, catedral, igreja, templo, sabe que isso aí vai virar um túmulo. E aí você vai inventar as correntes, né? Para amarrar o povo aí, para eles pagar dízimos e ofertas. E aí o que vai acontecer dentro desse túmulo, templo? É gente gritando, gente se ferindo, né? Lá era com pedras, aqui é com outras coisas, né? Você entende? Mas o homem endemoniado correu. Ele correu, né? Ele ainda estava possuído, né? E os demônios na boca dele gritavam, né? Insistentemente, né? O que vieste fazer aqui? Vieste nos castigar do tempo. Correu. Aqui ele ainda estava endemoniado. Gritou, caiu de joelhos aos pés de Yehoshua Mashiach. É quando Yehoshua vai dizer, sai dele e qual é o seu nome? Aí ele diz, legião, somos muitos. E ele quebrava a corrente, gente. E acorrentava de novo, era de corrente em corrente, é de campanha em campanha, igreja, é de corrente em corrente, a igreja. Fazia tudo que os homens que queriam que ele fizesse, de túmulo em túmulo. Porque se você sai da católica para a Assembleia de Deus, mudou de túmulo, ele vivia entre os túmulos, plural aqui. Aí outra hora ele estava no túmulo da Universal, no túmulo da Universal, da Mundial, no túmulo da Internacional, no túmulo da Deus e Amor, no túmulo da CCB, também é túmulo. Desperta tu que dormes entre os mortos. Uma hora estava no túmulo da Renascer lá, com o Esteve Hernandes, no túmulo da Sara Nossa Terra. Você vê, o Bolsonaro é católico, mas o Robson Rodovalho, o bispo da Sara Nossa Terra, é o conselheiro espiritual do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que tinha uma cerquinha aqui no Planalto, e às vezes os católicos iam com a estátua de Maria, rezavam Maria lá. Eu não sei que bênção que isso traz para o Brasil. E agora está tudo misturado aí, evangélico e católicos. É a direita, é a extrema direita. Era assim esse homem. Mas esse homem vai ser liberto, né? O texto, Marcos 5,4 fala de 2 homens, os outros dizem um homem, né?
E então ele vai ser liberto. Os demônios vão entrar nos porcos animal, embora os judeus não comem, né, é uma abominação comer carne de porco, mas os porcos não suportaram esses demônios dentro do corpo, ou corpos dos porcos. O ser humano aguenta. O ser humano acostuma com tudo, até com dente podre, né? Com doença, né? Com tudo. Né? Já os animais não. Né? Embora animal, um porco, tal como um cachorro, tal como um cavalo, não possui alma. Quem possui alma é só o homem e a mulher. E a alma é onde está o coração do homem. E a alma é onde o Criador quer habitar. E Deus não invade. Ele pede: filho meu, filha minha, me dá o teu coração. Aí se você quiser se entregar, porque eis que estou à porta e bato, se alguém indivíduo, porque Deus não trata com organização e sistema de igreja, de mesquita, de sinagoga. Os sistemas não foi Deus que criou, foram os homens, rabinos, sheiks, imãs. Rabinos criaram mesquitas. Mesquita não, sinagoga. Sheiks e imãs criaram mesquitas, e papas, padres e pastores criaram igrejas. Né? Hoje já está no nível aí de ser chamado de profetas, apóstolos. Estão criando igrejas. Isso aí é prisão. Não é isso aí que Paulo mandou fazer. Nas 14 cartas. Né? Não é isso aí. Mas veja, o homem foi liberto, gente. E o homem agora estava sentado aos pés de Yehoshua Mashiach, liberto. E estava vestido com túnicas lá, com roupa decente, né? Porque às vezes o demônio não faz, o espírito mal não faz uma mulher andar nua, embora tem praia de nudismo. Aqui no Brasil, né, no mundo todo tem essas praias de nudismo, mas às vezes uma mulher com roupa sexy, pode estar até com um vestido longo, quase lá no tornozelo, mas se aquilo desenha o seio, a barriga e a nádega, aquilo provoca mais adultério do que mulher pelada, nua, em praia, se você quiser saber. A roupa sexy que elas usam, né, apertada no corpo, igual uma linguiça calabresa e toscana, ou seja, roupas desonestas, né? Roupas desonestas, é horrível. As igrejas estão assim, né? E ainda tem igreja que eu vejo aí, é horrível, que para mulher batizar na piscina tem que ir de sutiã e roupa íntima. Que absurdo, gente. Os líderes de tal organização obrigam as mulheres a ir só de sutiã e roupa íntima, né? Que absurdo, né? Mas o que eles impõem, as pessoas suportam, fazem calados, né? Eles que têm que obedecer, que são pregadores, pastores, anciões, são anjos, né? Dizem que são anjos de Deus. Isso aí, para mim, é anjo do diabo, né? Fazer uma mulher entrar dentro de uma piscina, dizem que vai batizar de sutiã e roupa íntima. Isso aí é um anjo do diabo, gente. Não tem isso nas escrituras, não. Você me entende o que eu estou a pregar nesta hora? Ali estava então o homem aos pés de Yehoshua. É o melhor lugar para estar, melhor do que estar numa Assembleia de Deus, CCB, Batista, Presbiteriana, Sara Nossa Terra, está aos pés de Yehoshua. Eu já disse que dentro de 4 paredes de igreja você está coloiado com Jesus Cristo. Cristo é grego e Jesus é romano. E agora ainda tem o refrigerante de Jesus, para você beber Jesus, né? E uma mulher da igreja de Deus Amor veio aqui na minha porta, e eu perguntei a ela: a senhora bebe aquele refrigerante de Jesus? Ela disse que não tem coragem de beber não, que ela respeita muito o nome de Jesus, para ir tomar um refrigerante chamado de Jesus. Ela tem muito reverência, temor de Jesus, e o temor de Jesus é da igreja de Deus Amor, da IPDA. Ela diz: por isso que eu não bebo, não? Agora, você tem que vir aos pés de Yehoshua Mashiach. Oh, pregador, quem é Yehoshua Mashiach? É o Filho de Deus, o verdadeiro, que disse: eis que estou à porta e bato. Ou seja, também está escrito lá em Apocalipse 3, 18 e o 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o verdadeiro Filho de Deus está fora das igrejas nesta hora da meia-noite, né?
Quando aqui está sendo realizada a última mensagem, a última pregação, o último avivamento, não para multidões, porque na verdade são 10 virgens, mas quando a gente conta lá na Bíblia, só 5 virgens entrou para a festa de núpcias, né? Para as bodas do Cordeiro. Então, só 5 virgens, não é para multidões, né? Então ali estava ele aos pés de Yehoshua, é o melhor lugar, né? Vestido com túnicas, roupas decentes. E a Bíblia ainda diz assim que o povo ficou espantado, perplexo, porque agora esse homem estava no seu juízo perfeito. Agora ele estava no seu juízo perfeito. Aí você vai me perguntar, então, quando uma mulher usa pantalão e calça comprida, não está no juízo perfeito? Não! Quando ela usa biquíni, fio dental, que é uma desgraça maior, ela não está no juízo perfeito, não. Quando ela usa baby doll, não está no juízo perfeito, não. Quando o homem usa bermuda, short, camisa regata, anda na rua com a barriga exposta, não está no seu juízo perfeito? Claro que não. Esse homem agora estava bem vestido para estar com o juízo perfeito. Aí é a obra do último avivamento. Você tem que vestir roupa e roupa composta, roupa decente. Paulo não diz isso lá em Timóteo 2? Que roupas eram aquelas decentes que Paulo diz que as mulheres devem usar, os homens devem usar? É claro que eram as túnicas, gente. Era a mesma roupa decente que Machia usava. E que os soldados romanos lançaram sorte, porque a túnica de Yehoshua Machia não tinha costura, não? Rasgaram meus vestidos, lançaram sorte sobre minha túnica, para ver com quem iria ficar. E agora bem vestido, aos pés de Yehoshua Machia, com um juízo perfeito, ou seja, não estava mais enlouquecido por religião, por demônios, por espíritos maus, malignos, por igrejas, dogmas, credos, regulamentos internos, regras de homens, de religiões, de igreja, normas de igreja. Não! Agora esse homem estava no juízo perfeito. E aí isso deixou o povo lá da cidade espantado, não? Como também quando os moradores souberam que quase 2.000 porcos se atiraram morro abaixo e morreram afogados lá no lago, lá embaixo. Aquilo deixou todo mundo espantado. E a Bíblia que diz que todo mundo correu lá. Os moradores viram o homem, ficaram espantados. Uma obra de libertação genuína e verdadeira, porque a Bíblia diz que esse homem aí, que tinha uma legião, muitos demônios, ele era perigoso e violento. Está escrito aqui, ó. Eu estou lendo, era um homem violento, perigoso. E ninguém, a Bíblia diz assim, ninguém se arriscava em passar pelo caminho que eles passavam. Violento, perigoso, e ninguém se arriscava a passar por eles no caminho que eles vinham. Se eles vinham num caminho, a pessoa cortava para outro caminho. Você entende? É isso que as escrituras dizem, né? Que houve essa mudança neles. Agora ele já não precisava mais amarrar ele com correntes de ferro. Não? Ninguém mais veria eles de túmulo em túmulo, não? No cemitério, ou em deserto, ou em montes, né? Ou eles lá gritando. Ou seja, houve uma libertação. E aí os moradores, ao invés de ficar felizes, mandaram Yehoshua ir embora da região. Vai embora. Você trouxe um prejuízo grande aqui. Que prejuízo? 2.000 porcos quase morreram. É muito dinheiro, é muita renda. Olha o prejuízo que você trouxe. E o homem ali liberta. A Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Mas aqueles porqueiros, cuidadores de porcos lá em Gadara, aqueles 2.000 porcos valia mais do que a libertação daquele homem. Enquanto que a Bíblia diz que uma alma salva
essa alma vale mais do que o mundo todo, mas os 2.000 porcos estava tendo valor mais do que aqueles 2 homens, aquele homem liberto lá dos demônios chamado Legião, que eram muitos, né? E quando o Mashiach vai embora, está indo embora esse homem, bem vestido, com roupa, túnicas, em sã consciência, no juízo perfeito, ele pede para ir junto com Yahushua Mashiach, mas Mashiach diz, não, você fique aí, eu quero que você conte o tanto que o Senhor, Adonai é bom. Comece a dar testemunho aos seus parentes, dê esse testemunho aos moradores, fale o tanto que Adonai é bom, da sua libertação. Aí a Bíblia diz que ele, está escrito aqui, ó, esse homem, além de testemunhar a libertação lá em Gadara, ele ainda foi numa região que tinha 10 cidades. Ele foi lá contar o testemunho dele, a libertação dele, como ele era antes e agora como ele está agora, né, depois da libertação. Então, eu acredito que isso aqui é o avivamento de Yahushua Mashiach, né? Também era um avivamento, né? Cada homem que Deus envia, mensageiro, ou seja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou doutor, né? Os homens que Deus envia, Deus vai operar de uma maneira diferente do outro, né? Ele vai usar de um jeito, mas é um avivamento, será um avivamento. E creio que estamos diante do último avivamento. Olha, que o Abba Pai, único Deus e Pai Jeová, e o bem, seu filho Yahushua Mashiach, abençoe essas palavras nesta hora. Amém e amém.